Assim diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens, que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligares, e tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta palavra e nos dê um recado em nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Às vezes, é importante saber o que as pessoas dizem da gente. Não significa que você deve se importar ou não. Mas é bom saber. Você sabe o que as pessoas dizem de você? O que os seus vizinhos dizem de você? O que os seus parentes dizem de você? Não importa agora se é bom ou mal, se é ruim, não importa. O Senhor Jesus também queria saber. E os profetas disseram: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é apenas um profeta comum que veio como tantos que vêm. E aí o Senhor vira para Pedro e diz: Pedro, e você, o que você diz? Ele diz: tu és o Filho de Deus. Que resposta linda de Pedro. Aquilo toca o Senhor. Ele diz: bem-aventurado és tu, Pedro. E fala algumas palavras a respeito de Pedro. Você deve ouvir aqueles que te abençoam quando eles falam de você algo especial. Como você deve deletar, esquecer daqueles que falam de você sem nenhum sentido, sem nenhuma direção. Nós nunca seremos uma unanimidade. Nós não somos unanimidade nem em casa, nem na própria família. Não somos unanimidade no emprego, no trabalho, na rua. Você não deve ficar irritado quando você descobre que alguém não gosta de você. É comum entre os homens você ter pessoas desafetas, ou desafetos que
não se alinham com você. Existem muitas vezes problemas, divergências entre os da própria família. Sogro, nora, filhos, afilhados, tios, enteados. Não desespera o teu coração porque alguém não gosta de você. Pelo contrário, tenha uma vida abençoada. A palavra de Deus diz: naquilo que está ao teu alcance, tenha paz com todos. Naquilo que está ao teu alcance, seja amigo do teu companheiro, da tua vizinha, daqueles que te acompanham na vida. Não tenha medo dos inimigos, não fuja deles. Pelo contrário, saiba que eles existem sobre nossas vidas e não é para nos desfalecer. O Espírito de Deus diz: você anda tão desanimado por alguém que não gosta de você, por alguém que não tem com você comunhão. Isso tem desanimado tanto a tua alma. E eu queria dizer a você: alimente o teu coração de uma outra forma. Conviva como aqueles mesmo que não gostam de você, sem que isso te afete. Quem sabe lá na frente, num outro momento, as relações podem ser colocadas. Mas o Senhor está animado. O Senhor está animado com aquilo que Pedro falou. O Senhor é o Filho de Deus. E o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, você é pedra. E eu te digo mais: sobre você edificarei a minha igreja. Muitas pessoas dizem que o cristianismo nasceu em Pedro. Não é verdade. O cristianismo nasceu em Cristo. Jesus é a coluna que sustenta a igreja. Mas Pedro, entre os discípulos, está entre aqueles que começou. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Se isso fosse verdade, estaria agora em dificuldade o entendimento. Porque o Senhor disse a Pedro: Pedro, você é pedra. Pedra, vocês sabem o que é pedra? Pedra é pedra. Forte. Não racha. Não acaba. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Como pode alguém desfalecer? Como pode alguém desistir? Como pode alguém renunciar? Se as portas do inferno não prevalecem, nada pode me abalar, nem destruir, nem acabar. Nada pode fazer com que eu desista. Eu não desisto, eu não desanimo, eu não abandono. Porque o Senhor é comigo. Eu sou pedra. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem entendimento para entender. Imagina se o nosso Senhor desistisse pela guerra espiritual tão forte que existe.
Sabe por que você aguenta? Você aguenta porque o inferno não prevalece sobre a sua vida. Você sabe por que a sua família aguenta e vai ser abençoada? Porque o inferno não prevalece sobre ela. Eu posso estar sem um tostão no bolso. Eu posso estar com enfermidade, comendo. Sabe, eu sou pedra. Eu sou pedra. Diga assim, eu sou pedra. Alguém vai dizer assim, mas não é Jesus que é a pedra? Não. Jesus é a rocha. Amém? E o que é a pedra? A pedra é uma partícula da rocha. Você é uma partícula do Senhor. Se Ele tem todo o poder, você tem toda a força. Você é abençoado nele. Você não é Deus, mas você é forte. Você é homem, você é criatura humana, mas Deus é com você. Como pode alguém desistir? Como pode alguém se suicidar, matar? Isso é fraqueza. O pessoal olha para o tamanho do problema e diz, o problema é maior do que eu. Posso resistir. Ninguém deve morrer por amor. Ninguém deve morrer por dinheiro. Não há perdas na vida que nos desalenta de vez. Porque eu sou rocha, a rocha é o Senhor Jesus, eu sou pedra, e eu posso suportar todas as coisas, e Deus pode me abençoar. O Espírito de Deus diz para você, não desalente teu coração, nem desanime tua vida. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Não desista, porque eu sou o teu Deus. Eu sou a tua rocha. Amém? Quando você baseia a tua vida espiritual numa religião, numa denominação, num pastor, aí você pode ter decepções. Eu estava me referindo com muito respeito pela igreja a que me referi. Mas mesmo nós, ai daquele que confia em homem, ai daquele que confia em igreja, em denominação. Nunca confie em homem nenhum, por mais especial que seja. O Senhor Deus é a sua rocha, a tua sustentação, o teu lugar forte, a bênção que você tem sobre tua vida. Então foi assim. O Senhor nos ensinou nesse texto de Mateus 16, de que nós somos pedras. E a igreja está sustentada nele, mas nós aqui formamos a igreja. A igreja está dentro de cada um de nós. O Espírito do Senhor não habita mais um templo. O Espírito do Senhor habita vidas. Nós somos o templo do Espírito de Deus. E Ele diz, eu vou estar com você todo o tempo.
Então o sentido de pedra é esse. 1 Pedro diz que não somos uma pedra especial. Diz que vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Você é pedra viva. Você não é uma rocha, um sentido de pedra propriamente, mas ela é viva. É algo vivo dentro de você. É isso que você é. Por isso que você suporta tanto. Por isso que a tua capacidade é tão grande e é algo abençoado. E a palavra então vai revelando. O próprio Senhor diz: Pedro, isso que você está falando não é uma revelação sua, foi o Pai que te revelou. Isso não veio de você, veio da revelação do Pai. Vocês estão aqui, não é porque vocês são sábios, inteligentes, perspicazes. Entraram na internet e ouviram uma mensagem deste pastor, passaram na porta e viram que aqui tem uma igreja. Você veio aqui, e as pessoas vão às igrejas por revelação do Pai. Tudo que você é espiritualmente, você o é pela revelação de Deus. Porque por nossa revelação, nós não somos nada e não somos ninguém. Quando Pedro fala estas palavras, a resposta imediata do Senhor Jesus diz: o Pai te revelou, Pedro. O Pai te revelou. Que coisa bonita essa. Não é a tua sapiência, não é a tua inteligência, não é a tua sensibilidade, mas a revelação de Deus te trouxe aqui. E a revelação de Deus te faz ouvir. E é ela que move o teu coração. É ela que está agora movendo o meu coração. Eu não estou discursando para você. Eu estou recebendo de Deus, interagindo com Deus e transmitindo a você. Coisas que Deus me dá agora, coisas que Deus me deu na madrugada, na noite, no dia. Revelação de Deus para a minha vida. O inferno não prevalece. O inferno não prevalece. Não prevalecerá sobre você nenhum domínio. Nada que está sobre a tua vida é definitivo em você. Nada que te incomoda, que te persegue, é definitivo em você. A miséria não é definitiva. A doença não é definitiva. Os problemas da família não são definitivos. Porque o inferno não prevalece. Por isso que eu posso dizer, é um tempo que termina. Tem data marcada para terminar. Você está machucado hoje, não vai prevalecer. Você não vai ficar ferido por muito tempo. Em nome de Jesus, você sairá hoje daqui sem estes ferimentos, porque o inferno não tem poder de prevalecer. Mas olhando para a palavra de Deus, vamos continuar falando agora sobre pedra.
Em 1 Samuel capítulo 17, conta uma história de pedra muito importante. Uma história que você conhece bem. Israel estava desesperado. Havia um demônio chamado Golias, que se levantou contra o povo de Israel. 2 vezes ao dia, ele vinha e desafiava a todo o povo. O povo se assustou. Era um homem de mais de 3 metros de altura. Os filisteus já eram fortes. E agora como enfrentar um exército e um gigante? Israel tinha homens experientes, mas não tinha homens fortalecidos. Preste atenção no que eu vou falar. Experiência na vida não basta. Idade não basta. Anos e anos de experiência não basta. É preciso que você tenha poder, tenha confiança. Quando Davi aproxima, ele é menino, ele é quase uma criança. E agora Saul estava escolhendo quem se levantaria para defender Israel. Feito a seleção, eles descobrem que estavam cheios de pessoas experientes, mas covardes. Estava determinado a derrota. Estava determinado a derrota. Veio o rei e faz um monte de promessas. Eu dou isso, dou aquilo, isento de impostos, acabo com tudo, faço. Para aquele que se levantar para enfrentá-lo, ninguém. Os experientes se acovardaram. Às vezes a experiência não é suficiente. Às vezes você pode dizer assim: tenho experiência, tenho maturidade, já estou cansado de saber como é que faz. É preciso que você tenha coragem, é preciso que você tenha confiança para enfrentar. E quando vem um menino trazendo lanche para seus irmãos, ele diz: quem é esse cara aí que está desafiando? Quem é esse louco que está desafiando o grande exército de Israel? O irmão mais velho dele diz assim: ô menino, ô moleque, ô pivete, vai embora para casa, vai. Vai cuidar de ovelhinhas lá, que você mal cuida disso. Interessante. Olhar para aquela criatura tão pequena. Parecia ele incapaz de fazer qualquer coisa. São os mais velhos experientes, mas covardes. Mais velhos que muitas vezes sabem olhar o teu passado, mas não têm noção sobre o que você pode ter ao futuro. São pessoas massacradas pelas perdas. Quantas pessoas têm te desanimado? Quantas pessoas têm te jogado para baixo? Quantas pessoas têm dito: não dá certo, não dá certo, não dá certo? Quem é você? Volta para casa, vai lá cuidar. Vai colocar um umbigo no fogão. Você nasceu para ser lavadora de roupa. Vai molhar a sua cintura no tanque. Deus está dizendo a você: até que na tua simplicidade
no teu jeito de ser, Ele te encoraja, Ele te dá força, Ele te dá sustentação. O menino então se apresenta, e vocês sabem da história. E como não havia outro, ao menino coube o único, o direito do enfrentamento. Vou falar pelo Espírito de Deus. O teu problema vai ser resolvido, sabe por quem? Por você. Só você pode enfrentar o seu problema. Só você. Só você. Deus pode te dar a força, mas quem vai resolver o teu problema é você. Você diz, mas eu? É você. Quem vai resolver o problema dos seus filhos? Você vai resolver o problema da tua casa. Não vai vir ninguém de longe, ninguém de fora. Você vai resolver os problemas de casa. Não espere por ninguém. Não espere por ninguém. Você é o agente da solução do teu problema. Olha, o Espírito está falando com você. Você está esperando de quem? É você que vai levantar. É você que vai lá. É você que vai resolver. É você que vai agir. Amém ou não amém? Para alguns pode ir embora. Acabou a mensagem já. É isso aí, pronto. Você precisava ouvir isso. O menino então começa a se preparar. Eu não vou entrar no detalhe da preparação, porque vocês já ouviram tanto essa mensagem. Mas no capítulo de Samuel 40, 17 e 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras, seixos do ribeiro, e pô-los no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando aos filisteus. Havia um riacho. Deus tinha colocado as pedras no fundo do riacho. Para destruir o gigante, ele não seria destruído à espada, nem com escudo. Ele seria destruído com pedras. Diga, destruído com pedras. 5 pedras. As pedras estavam no riacho. Deus colocou as pedras lá no fundo das águas. Por que Deus colocou as pedras no riacho? Primeiro, porque pedra precisa ser trabalhada. A pedra, para ser atirada, ela precisa ser redonda. Ela precisa ser especial para aquela função. As pedras debaixo da água sofriam um processo onde pedra com pedra, forjava a pedra ideal. Você sabe que nós vamos sendo forjados pedra com pedra? Às vezes nós nos machucamos, às vezes nós confrontamos, mas os nossos confrontos nos preparam. Às vezes as tuas briguinhas, às vezes os teus desentendimentos, é Deus preparando. Quando você às vezes confronta filho, confronta marido, confronta irmãos, é pedra com pedra. Diga, pedra com pedra. Isso faz um processo de preparação da pedra. A pedra estava lá no fundo. O menino desce para o riacho e ele vai buscar as pedras. Ele não foi buscar água, ele não foi buscar peixe, ele não foi buscar pedaço de pau, ele foi buscar as pedras. A história diz
que ele enfia a mão no riacho, lá no fundo. Porque as pedras melhores estão lá no fundo. Porque elas é que foram preparadas, pedra com pedra, e agora estão prontas. E o menino vai e traz as 5 pedras nas mãos. Esse buscar lá no fundo tipifica Deus na tua vida. Você foi buscado lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Quando Deus te trouxe nas mãos dele. Diga, eu estou nas mãos de Deus. Você não é uma pedra para ser usada por qualquer um. Você não é uma pedra para ser utilizada em qualquer circunstância. Você é uma pedra que está nas mãos de Deus. Ele foi lá fundo e pegou você e trouxe você. Amém ou não amém? É importante isso. É importante que você saiba que você está nas mãos do Pai, na mão de Deus. Aí Davi pega as 5 pedras e ele coloca numa bolsinha chamado alforge. O alforge era uma bolsinha, um reservatório que ele punha na cintura e deixava ali dentro as 5 pedras. Alforge, cintura, quer dizer lugar de espera em lugar de honra. Sabe por que na cintura de Davi? Porque onde ele ia, ele levava. Onde ele ia, ele levava as. Onde ele ia, ele levava as. Você está na cintura de quem? Na cintura de quem? De Deus. Onde ele vai, ele te leva. Sinal de honra. Andar na cintura do Senhor é sinal de honra. Apesar de todas as tuas dificuldades, você é honrado. Você é honrado. Ninguém pode humilhar você. Ninguém pode determinar a você uma humilhação. Porque você está na cintura do Pai. Na cintura de Deus. Amém ou não amém? Amém. O Golias não apareceu ainda. Não é hora de atirar, mas as pedras já estão separadas. As pedras já estão guardadas. Sabe aquele problema que vai vir daqui a 15 dias para você? As pedras já estão no alforge. Diz, pastor, vou ter problema o mês que vem? Vai. E como é que eu vou fazer? As pedras já estão com você. Amém ou não amém? Segundo semestre vou passar problemas, vou ter dificuldades. Você terá problemas e dificuldades, mas as pedras já estão nas suas mãos. Amém ou não amém? Isso significa que os problemas virão e pelos caminhos que vieram vão retornar. Você crê nisso? Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Há um outro elemento nisso que é a funda. A funda é o estilingue que Davi usou. Foi com a funda que ele lançou. E quando chega na hora certa,
Davi, de baixo para cima, solta a pedra, afunda, lança a pedra. A pedra não foi lançada pela força de Davi. A pedra não foi lançada pela força de ninguém. A pedra foi lançada pela funda. Sabe o que tipifica a funda? Significa o poder de Deus. O Senhor está dizendo assim: a pedra que eu vou lançar, não vai ser ninguém que vai lançar por você. Eu sou a funda. Sou eu que vou dar a força e a velocidade necessária. Amém ou não amém? Amém. Às vezes você tem a pedra, mas você diz: como é que eu vou usar a pedra? A pedra você vai usar, porque aquele que te deu a pedra te dá o alforje, e aquele que te dá o alforje te dá a funda. E é Ele, na força dEle e no poder dEle, que ela será lançada. Você não vai ser lançada porque alguém te empurrou. Você não depende de ninguém. Você não depende de ninguém. Você não precisa que ninguém te empurre. Você não precisa que ninguém te lance. Você não precisa nada. O Senhor é que vai lançar. O Espírito de Deus diz: o teu problema financeiro não será ninguém que vai resolver. Não vai ser ninguém que te vai dar dinheiro ou colocar nas tuas mãos. Teu problema financeiro, o Senhor proverá. É o Senhor que afunda. É o Senhor que afunda. É o Senhor que afunda. É Ele que vai lançar. Nunca você vai ter que dizer assim: fui porque alguém me empurrou. Fui porque alguém me ajudou. Fui porque dependi de alguém. Fui porque o Senhor me lançou. Oh, glória. Glória a Deus. Interessante. Os irmãos de Davi, os irmãos mais velhos, dizendo para ele assim: volta para casa, meu, para de sonhar. Está sonhando muito grande. Sonha grande, sim. Tem tantas coisas grandes que o Senhor vai dar para você. Tantas coisas grandes que o Senhor vai fazer. É muito importante que você o faça. Tantas coisas abençoadas são feitas nisso. Quando você vê uma pedra ser lançada, eu estava assim na minha cama, meditando. Olha que lugar bom para meditar, né? Eu adoro meditar na cama. A pedra lançada. Eu via na televisão, na internet, os asteroides que caíram lá, aquele fogo do céu assim. Aquilo é pedra lançada. Eu estou vendo Davi lançar a pedra assim, ó. Aquilo tem uma velocidade. Uma pedrinha numa velocidade grande. Um asteroide daquele pequenininho que caiu, se bate na Terra, pode ser o impacto de uma bomba atômica. A pedra pode ser pequena, como você o é, mas o impacto
tem o poder de Deus em você, é algo grande. Quem dá velocidade à pedra é o Senhor. Aquele que lançou é aquele que dá a velocidade. Você nas mãos de Deus é uma arma poderosa. É uma arma poderosa. Você nas mãos de Deus. É algo importante que você precisa saber. Que a pedra naquele processo diante do riacho, voltando um pouquinho, ela não só tem pedra com pedra, mas a pedra no riacho, ela é pisada. Imagina os grandes animais passando por cima da pedra, as dificuldades da pedra, são as nossas dificuldades. Muitas vezes a vida vai pisando sobre nossas vidas, mas isso é para que você se prepare para ser um instrumento melhor. Um instrumento melhor. Não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo dos animais que pisam. Não tenha medo disso. O pisar dos animais alisa a pedra. É como a mão de um amado que faz um carinho na sua amada. É uma mão abençoada. Porque a vida não engrossa a nossa mão. Os sacrifícios da vida, ele torna a nossa mão mais suave, mais agradável. Quanto mais pedra você é, mais agradável você fica. O sofrimento da vida, ele faz um polimento na tua língua, nos teus olhos, na tua vida. Quanto mais você se entrega a Deus, melhor você fica como ser humano. Essas pedras ásperas, essas criaturas indolentes, essas criaturas ruins, esses amados grossos, essas mulheres intragáveis, são pedras que não estão preparadas para a vida. Um dia desse vi uma mulher brava, e eu pensei comigo, ô pedra, essa pedra ainda está porosa, essa pedra ainda está longe de ser uma pedra abençoada. Não tenha medo do sofrimento. O sofrimento traz experiências. Sabe a coisa pior que tem? Não lembro do autor do livro para citá-lo, mas ele dizia: quando você não aproveita as experiências do sofrimento, em vão você sofreu. Isso não é meu, nem da minha lavra, nem da minha inspiração. E é verdade. Quando você sofre, você fala, aprendi. Eu aprendi. E agora eu não faço mais. Então valeu a pena ter sofrido. Em alguma coisa vou utilizar. Mas se você apanha, e não muda, não adianta nada. Muda! Seja doce. Muda a tua vida. Vê o que Deus está falando e muda. Melhora a tua vida. Melhora. Como é gostoso alguém te ajudar a caminhar. Vamos por aqui, vai por ali, faça assim. Você diz, obrigado, aprendi. Como é difícil. Vai por aqui.
E a pessoa vai para cá. Fale assim. E ele fala assado. Olha desse jeito. Ele olha do outro jeito. Vai ter que sofrer de novo. Para aprender de novo. Aprende com o sofrimento. É sabedoria isso. Se você puder aprender sem sofrer, ótimo. Mas se você precisa sofrer para aprender, então sofra e aprenda. Deus quer que você abrevie todas estas coisas. Todas essas coisas. Deus, por isso que fala de pedra. Quando Golias recebeu a pedrada, diz o texto que ele ficou tonto. É possível que ele tenha ficado tonto com dor de cabeça. E depois de tonto e com dor de cabeça, ele morreu com a sua própria espada. E foi tirado desta existência. O Espírito de Deus diz: aqueles que te perseguem, nesta noite, por esta palavra, por essa ministração, já estão tontos. Aqueles que te fizeram mal, já estão tontos. Você vai saber que eles estão tontos, que eles estão com dificuldade nesta noite, porque a pedra já foi lançada sobre eles. Segundo, amanhã vão estar com dor de cabeça, porque de tontura evolui para dor de cabeça. Terceiro, se não mudarem, se não reposicionarem, se não voltarem atrás, morrerão pela sua própria espada. Aqueles que se levantaram contra você vão experimentar o poder e a força daquilo que disseram, daquilo que fizeram, daquilo que engendraram. Morrerão com a sua própria espada. É assim que caiu Golias. É assim que a vida age. Você é pedra. Deus usa você desta forma. A pedra cravou na testa de Golias. Quando cortaram a cabeça de Golias e levaram para o palácio, lá estava a pedra cravada no centro da testa do gigante. O Espírito de Deus diz: aquilo que fiz para ficar. Aquilo que foi feito não será reparado. Não vai voltar atrás. Aquilo que foi resolvido está. Vai ficar na testa do Golias. Para que saiba que ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Você é uma pedra cravada na testa de Satanás. Você é uma pedra cravada na testa dos inimigos. Ninguém tem poder sobre a tua casa. Sabe? Os que se levantarem sobre a tua casa já estão tontos, já estão adoecidos. E se não mudarem, eles não terão força para segurar. Você entrou tonto aqui hoje. Você entrou abalado aqui. Mas eu diria que está tudo errado com você. Não é você que tem que estar tonto e abalado.
a menos que você tenha culpa. E se você tiver, ponha-se diante de Deus e diga: Senhor, comece a partir de mim a mudar, comece a arrumar. Sou digno de receber uma pedrada, sou digno de ser derrubado, mas pela tua misericórdia eu seja poupado, pela graça que há em Jesus Cristo. Deus, salve a minha vida, salve a minha família, me salve de todas as coisas nas quais eu me envolvi. Se a tontura te tomou, se o mal-estar chegou em você, é hora de ajoelhar-se e pedir: Deus, apaga a sentença, revogue. Essa pedra é para mim, mas eu quero consertar minha vida contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu movo sobre a tua vida a unção do Deus Todo-Poderoso, para que você receba todo o poder desta mensagem colocado no teu coração. Em nome de Jesus, diga amém. Se alguém triste aqui, em nome de Jesus, seja tirado. Se está alguém amargurado, tonto, alguém com febre, com dor, em nome de Jesus, a visão da pedra lançada. Você é a pedra que o Senhor lança nesta noite. Um visual de honra, de vitória e de poder. Receba o poder de Deus sobre você. Você pode aplaudir o Senhor.